vocês? Bom, eu espero que sim. Eu espero que vocês estejam se cuidando. Enfim, nós vamos para nossa 11ª aula. Então, fogo. A saudade tá grande. Eu sinto falta de pegar no pé de vocês, sinto falta de encher a paciência de vocês. Mas estamos afastados por uma boa causa, né? Que é para que a gente tenha uma segurança maior, né? Tanto de vocês quanto nós, por enquanto. E hoje não darei o ar da minha graça, tá? Vocês não vão ver a minha cara de bolacha, porque eu não tô com meu celular. Eu tô com o celular da minha mãe, porque o meu celular foi pra assistência, né? E daí a mãe não pega a câmera. Então, eu tô com o celular dela, tá? Mas o meu foi pra assistência pra arrumar alguns detalhezinhos pra semana que vem. Pois bem, gente, né? Adianto pra vocês que qualquer dúvida me perguntem, tá? Qualquer dificuldade me perguntem. Eu acho massa quando vocês perguntam, cara. Eu fico muito feliz quando vocês perguntam. Porque tem gente que pensa assim, ai meu Deus do céu, vão perguntar. Não, eu quero mesmo que vocês perguntem, porque eu sinto como se eu estivesse pertinho de vocês na sala de aula. Então eu fico muito feliz quando vocês perguntam, porque eu consigo pelo menos interagir um pouquinho com vocês. Então, vamos à nossa aula. Eu coloquei um pedacinho do slide da aula passada, porque aí a gente não começa meio que sem pé nem cabeça, fica aquela coisa perdida, tipo, ué, né? Tá faltando alguma coisa? Então, nós estávamos falando sobre a questão da agricultura em lugares. Vamos pensar assim, lugares exóticos, né, para ter agricultura. E o que acontece, né? Eu coloquei ali o último slide da outra aula. Na agricultura não é diferente. As sociedades humanas desenvolveram e desenvolvem habilidades e tecnologias a fim de cultivar em locais que naturalmente não apresentariam condições favoráveis ao plantio, superando os limites impostos pela própria natureza. Então, é plantar em lugares inesperados. E isso acontece, né? Graças a quem? Graças à tecnologia, graças à habilidade do homem, né? E a sua, de certa forma, a sua inteligência em conseguir contornar as situações e deixar elas um pouco favoráveis para a sua própria vivência, né? Então, como exemplos conhecidos, a gente pode mencionar os cultivos em áreas de climas áridos, como partes de Israel, Arábia Saudita e também da China. Com o uso dos recursos da tecnologia, foi possível irrigar plantações até nos desertos, promovendo uma grande mudança na paisagem desses locais. E nós vamos falar sobre a soja no Cerrado. Cara, tem soja no Cerrado? Tem sim, tem soja no Cerrado. Então, o que era o Cerrado antes da soja? O Cerrado é uma terra ácida e infértil, portanto desvalorizada e desprezada. O Cerrado nem dado e nem herdado, desdenhavam muitos brasileiros nos períodos de 1950. Então, o que acontecia? Hoje é o celeiro do Brasil e suas terras tão valorizadas quanto as da região sul. A soja foi o motor dessa transformação. Até o início da década de 1970, o que acontecia? Havia uma grande demanda por farinha de peixe, que servia como matéria-prima proteica para a fabricação das rações dos animais, dos animais domésticos. Produtores de carne, e essa demanda era atingida pela pesca da anchova na costa peruana. Com a queda dessa atividade, houve um expressivo incremento da demanda global por soja, como uma nova matéria-prima. E nesse momento o Brasil meio que se descobriu com potencial para ser um grande provedor da soja, né? E essa cultura migrou de lavoura marginal nos anos de 50 e 60 para a liderança do agronegócio nacional a partir dos anos 70, alcançando o país a condição de grande player mundial no mercado da soja. E a febre pelo cultivo da oleaginosa, que vocês podem encontrar também como soja, né?
na região sul do Brasil, onde se concentrava a quase totalidade da produção até 1980. E aí foi incentivada pelos altos preços do grão no mercado mundial, e durante a primeira metade dos anos 70, o que determinou uma busca frenética por áreas disponíveis nessa região, né? Opa, gente, eu não tenho vocês para me policiar, e eu acho que eu tô falando rápido agora que eu dei aquela, epa, né? Então, desacelerando, né? Mas quem tinha não vendia, né? Ou pedia preços exorbitantes. Então, as áreas de pastagem e mesmo áreas ocupadas com outras culturas, sejam elas com milho, trigo, feijão ou arroz, na, na região, cederam espaços para o cultivo da soja, o que não foi suficiente para aplacar a determinação dos sojicultores pelo cultivo de mais soja. Então, o jeito foi buscar outras terras para atender essa demanda. O bioma do Cerrado, localizado na região central do país, foi onde eles encontraram solução. E a gente meio que desdenha do Cerrado às vezes, né? Você pensa assim, nossa, Cerrado, né? Nunca, jamais. E por isso que eu falo para vocês, sempre falei para vocês, né? Na geografia a gente não pode falar nunca. Tem sempre que ter ali um pezinho atrás, como provavelmente, um dia, né? Possibilidades, isso pode acabar acontecendo. Então vamos continuar, né? Um grande contingente de agricultores da região sul migraram para o Brasil central, onde as terras eram abundantes e baratas. Foi o começo de uma série de acontecimentos que levaram o desenvolvimento para uma região despovoada, desvalorizada e desprestigiada, e rapidamente convertida no maior polo produtor de grãos, fibras e carne do Brasil, graças ao dinamismo, garra e determinação desses pioneiros. Então, gente, né, como o começo foi difícil, isso com certeza acontece em outras regiões. E esse começo difícil ele também foi porque o solo do cerrado ele é ácido e infértil, né? E além de ser localizado em latitude inapropriada para o plantio das variedades comerciais cultivadas com êxito no sul do Brasil, né, nessa época. E aí a Embrapa Cerrados teve o papel, né, preponderante até, a gente pode dizer essa palavra tranquilamente, no desenvolvimento e na disponibilização de tecnologias de correção e fertilização dos solos de cerrado, o que muito contribuiu para a viabilização do bioma como a principal área agrícola do Brasil. E para cultivar também a soja, na região de baixa latitude do Cerrado, foi necessário alterar algumas características da soja, né? O que foi realizado com êxito ainda nos anos 70, viabilizando o cultivo da soja com eficiência em todo o território nacional. E a principal transformação processada nessas plantas adaptadas para a produção no Cerrado foi a incorporação da característica período juvenil, né, longo, em que acaba inibindo a floração precoce das plantas de soja, permitindo desflorar o seu cultivo. E antes isso era restrito só à região sul, né, que a latitude do território brasileiro acabava sendo propício. A Embrapa Soja, juntamente com os outros parceiros de pesquisa, foi parte decisiva nessa tarefa. E essa característica de possibilitar a semeadura da soja em regiões de baixa latitude também permitiu ampliar o processo do período de semeadura no âmbito de uma mesma região, né? Então, de setembro a janeiro no Paraná, por exemplo. Então, vale a gente ressaltar que a semeadura antecipada da soja, né, realizada com cultivos precoces, ele permite o cultivo do milho, né, o milho safrinha, atualmente a safra principal, é incrementado significativamente, incrementando, na verdade, significativamente a renda do produtor com as duas colheitas no período de primavera e verão. Então,
infértil e ácido, mais profundo, bem drenado, plano e bem servido de chuvas na primavera e verão. O desenvolvimento do Cerrado ele deveria ser considerado um dos maiores eventos do século XX. E essa foi alguma impressão que tiveram, né? Tanto que ganharam até um Prêmio Nobel da Paz em 1970. E teve, né, com relação à questão do cerrado, né, e o cultivo da soja. Gente, a uva no Nordeste. Os pais de vocês provavelmente já escutaram a música Morango do Nordeste. Agora, a uva do Nordeste ninguém tinha falado pra gente, né? Mas ela também existe. Então, como nós estamos falando de cultivos improváveis, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre a uva no Nordeste. A tecnologia ela acaba ajudando muito a elevar a qualidade e a produtividade também da uva brasileira no semiárido nordestino, né? Os produtores do Vale do São Francisco têm se destacado no mercado externo com a produção de 2,5 safras da cultura por ano. Como está no slide de vocês, nas últimas décadas, o Vale do São Francisco, em especial a região de Petrolina, Pernambuco, no interior pernambucano, tem se destacado na produção de uvas de qualidade, com o implemento de novas tecnologias, como a suplementação e nutrição foliar. Os cultivos do semiárido nordestino conseguem a cada safra melhorar a qualidade das frutas, aumentar a produtividade e reduzir os custos. Então, além de ser importante para a comunidade local, a viticultura ela tem um papel de destaque na economia nacional. E até segundo as projeções do Ministério de Agricultura, o valor bruto da produção da uva ele pode crescer até 18% no estado. E passando de 1 bilhão e 300 milhões para 1 bilhão e 800 bilhões no ano. Então, a cada ano ele tem crescido essa demanda pelas uvas, devido à abertura de novos mercados, principalmente na Ásia, e de certa forma com uma forte demanda da China que tende a crescer ainda mais, né? E a gente acaba estimando até que 95% das uvas classificadas, né, como de mesa, que são consumidas in natura no Brasil, elas são produzidas no Vale do São Francisco, que além de Petrolina, ela contempla os estados de Minas Gerais, Bahia, Sergipe, Alagoas também. E a cada safra, os produtores de uvas investem mais em novas tecnologias, buscando espécies resistentes ao clima seco e quente da região. Atualmente, as variedades que os produtores mais cultivam são as BRS. Elas são desenvolvidas pela Embrapa. Vitória, Núbia e Isis. São espécies que utilizam menos defensivos por serem mais resistentes a algumas doenças. Além disso, tem a boa fertilidade. Tá? Quando a gente fala Vitória, Núbia e Isis, são tipos de uva. Tá? Então, conseguindo conciliar algumas variedades que melhor se adaptam à região, como as condições climáticas e também as novas tecnologias, que acabam produzindo até 2,5 safras por ano. E entre os investimentos dos produtores, dos produtos tecnológicos para aumentar a produtividade das parreiras, o destaque para a nutrição complementar, via folha de configuração, para a gente configurar, ela acaba sendo uma ferramenta como uma relevância de uma cultura, para a questão da uva. De certa forma, até segundo
os especialistas atualmente, 99% dos produtores da região utilizam a nutrição foliar na cultura da uva. Então, a nutrição foliar é uma realidade consolidada com um investimento médio de aproximadamente mais de 1 milhão por hectare, né? E um aporte baixo para até uma produção de uvas diante de ganhos de retorno. E aí vem aquela grande questão, né? Que além da nutrição foliar, muitos dos agricultores da região eles trabalham com um pacote tecnológico, que é composto por produtos que vão desde a brotação até a fase da colheita da uva. Com esse pacote de soluções, os viticultores eles melhoraram a qualidade dos seus produtos, tanto no aspecto visual, com melhor coloração, quanto em sabor, né, que é com o Brix, que é o teor de açúcar. Um outro fator que é importante é que o custo desse pacote tecnológico ele é mais barato em relação à média da região e isso acaba possibilitando o ganho de mercado aos produtores, né? Então, esses produtos eles atuam nas fases fisiológicas essenciais para a cultura da uva, onde o produtor terá uma pós-colheita boa com excelente qualidade e boa coloração. A modernização agrícola e estrutura fundiária brasileira. Apostila de vocês, página 15, caso vocês estejam me acompanhando. Então, quando a gente vai falar um pouquinho sobre a modernização agrícola, eu tô fanha hoje, né? Deixa eu dar uma olhada no que tá aqui. Um meio rural brasileiro se caracteriza de forma negativa pela concentração de terras. Isso provoca problemas no campo como desemprego, baixos salários, precárias condições de trabalho, conflitos, degradação ambiental, degradação humana, entre vários outros fatores, gente. Então, a organização e distribuição das propriedades rurais no território, apresentando a quantidade e tamanho das mesmas, recebe o nome de estrutura fundiária. E no Brasil existe uma grande disparidade quanto à distribuição de terras, uma vez que uma restrita parcela da população brasileira detém um enorme percentual das áreas rurais do país, enquanto uma significativa porção da população tem pouca ou nenhuma propriedade. A concentração fundiária ela é o reflexo histórico do período colonial, que foi o período no qual foram concedidas gigantescas pedaços de terras, que são os latifúndios. E eu não vou abordar muito esse pedaço do período colonial, porque daí eu vou entrar em história e não vai dar muito certo, né? A pessoa não entende muito de história, não vai prestar. Mas a gente sabe muito bem que foi um período em que eles distribuíram as terras do Brasil. E é claro, eles distribuíram de forma que os nobres ganharam grandes pedaços de terra e, infelizmente, os menos favorecidos, continuaram menos favorecidos. Então, vamos continuar. Os grandes proprietários de terra são chamados de latifundiários, enquanto os que são pequenos, eles recebem o nome de minifundiários, tá? Para vocês não confundirem. Os grandes proprietários, latifundiários. Os pequenos proprietários, minifundiários, certo? Então, no Brasil existem aproximadamente 50.566 propriedades rurais com área inferior a 1 hectare. E essas correspondem por 25.827 hectares do país. E por outro lado, é possível identificar cerca de 75 propriedades detentoras de mais de 100 mil hectares. E essas propriedades, essas 75 propriedades, é um número menor de propriedades, porém, elas somam uma área de 24.047.669 hectares. Gente, o que a gente percebe?
Uma parcela pequena da população detém espaços enormes e a maior parcela da população já acaba não detendo de espaços tão grandes, tá? Então, esses dados eles indicam claramente que a concentração de terra no Brasil ela é gritante, e parece que, de certa forma, está longe de alcançar uma solução satisfatória. E, além disso, os movimentos agrários existentes não ganharam o apoio da opinião pública, dificultando ainda mais as negociações para a implantação efetiva da reforma agrária, a redistribuição mais justa da terra. Então, os donos desses espaços enormes, enormes mesmo, quando a gente fala enormes, eles, é claro, como eles são donos do espaço, eles não vão arredar o pé assim de forma tão fácil, para que ocorra essa redistribuição do território brasileiro. Então, a gente vai esperar bastante, bastante mesmo. Vamos continuar. Então, a forma como estão divididas as propriedades rurais do país. Então, a estrutura fundiária do Brasil é caracterizada pela acumulação de terras por parte dos latifundiários, como a gente viu anteriormente. Esse cenário teve origem no Brasil colônia e ainda acaba causando várias discussões. A organização fundiária de um país é analisada de acordo com a dimensão e distribuição das porções de terra. No caso do Brasil, os levantamentos evidenciam uma extrema desigualdade entre os privilégios dos fazendeiros e a forma de sobrevivência dos trabalhadores do campo. Com o Estatuto da Terra, que foi criado em 1964, o governo brasileiro ordenou a elaboração de censos, um mapeamento das propriedades rurais e seus perfis, para normatizar os chamados módulos rurais e fiscais. E entre os critérios observados estão a localização, a produtividade do solo, o clima e a variedade de mercadorias produzidas. Depois nós temos a estrutura fundiária do Brasil, divisão de terras. Então, o Estatuto de Terras ele afirma que os espaços rurais podem ser classificados das seguintes maneiras, certo? Agora, bem detalhadinho. Minifúndio, que nós chamamos de minifúndio as propriedades de pequeno porte, que são responsáveis por aproximadamente 70% da produção dos alimentos consumidos no país, que de forma geral eles utilizam a mão de obra familiar. Então, minifúndio, tá? Depois, latifúndio por dimensão. Os latifúndios por dimensão eles correspondem a grandes propriedades rurais que têm atividades vinculadas à agroindústria. Então, seus produtos normalmente eles são destinados ao mercado externo. Depois nós temos os latifúndios por exploração. Nesse tipo de latifúndio, a gente acaba se referindo às propriedades que têm como característica a improdutividade. O proprietário adquire com a intenção de desenvolver especulação imobiliária, daí sem nenhuma intenção de cultivar nessa terra, e colaborar com o crescimento econômico do país, produção de empregos e também de impostos. Então, o que acontece com relação ao latifúndio por exploração? O proprietário que adquire ela com a intenção de desenvolver especulação, na verdade ele compra para depois vender mais caro. Só isso, tá? Ele não vai produzir, ele não vai fazer mais nada além disso, certo? E depois nós temos a empresa rural, com porte médio e grande. Essas empresas rurais, elas produzem matéria-prima como laranja, soja, cana-de-açúcar, leite, carne, e que acabam sendo destinados às agroindústrias. Aqui eu coloquei mais ou menos uma classificação resumida das propriedades para vocês. Então, o minifúndio, como está aí, é agricultura tradicional, familiar, e menos de 100 hectares. Depois, a empresa rural, que é agricultura moderna, entre 100 e 999 hectares. E, por último, o latifúndio, pouco explorada, especulação e
mais de 1.000 hectares, certo, gente? Então, a origem da estrutura fundiária no Brasil. A colonização portuguesa ela motivou os primeiros problemas na estrutura fundiária do Brasil. E, como está aí no slide de vocês, a implantação das capitanias hereditárias concentrou os territórios conquistados em 15 lotes, começando pelo litoral. E essas terras elas eram administradas pelos capitães, né, donativos, que eram membros de classes nobres, né, e comerciária e burguesa. E em seguida, entrou em vigor a lei das sesmarias. Né? O donatário doava pedaços de sua capitania para os colonos selecionados pela coroa. E eles eram encarregados pelo cultivo e repasse da produção. Os donatários, que eram os responsáveis pelo equilíbrio econômico e judicial, sendo rapidamente substituídos caso a sua capitania não rendesse lucros. E com o passar dos anos, o mercado externo passou a ser abastecido pelas lavouras de cana-de-açúcar na região Nordeste e pelo intenso fluxo do tráfico negreiro. E o controle sobre a terra continuou nas mãos das famílias de latifundiários. No ano de 1850, no qual foi criada a Lei de Terras, o governo decidiu que as propriedades ocupadas fossem registradas como privadas e as demais tidas como públicas, encaminhadas para venda. E os efeitos dessa lei, elas afetaram diretamente os escravos libertos e os imigrantes europeus que chegaram para trabalhar nas plantações de café. O acesso à terra tornou-se impossível, né? E o poder de acumulação entre a classe de fazendeiros. O êxodo rural, a estrutura fundiária do Brasil ou êxodo rural. Então, gente, uma outra consequência, deixa eu olhar aqui no slide de vocês, da acumulação de terras no Brasil é o fluxo migratório do campo para a cidade, né? O chamado êxodo rural. Então, pequenos proprietários que não conseguem acompanhar a exigência do mercado, eles acabam acumulando dívidas. E dívidas uma em cima da outra, né? E dívidas bancárias provenientes de empréstimos e são obrigados a vender as suas terras para os grandes latifúndios. Como o acesso a empregos ele é restrito, né, diversas vezes os trabalhadores precisam abandonar esses locais em busca de mínimas condições de vida. E esse processo contribui para outro dilema, né, a questão da reforma agrária no país. Então, a reforma agrária, né, o que ela é? Um estatuto que almeja a redistribuição igualitária de terras é uma tentativa de ajustar os séculos de acumulação. Essa estrutura é garantida pela Constituição Federal, sendo o Estado responsável pela compra e desapropriação de áreas tidas como improdutivas. E, pela lei, a União tem o dever de repassar essas terras para as famílias de agricultores e prestar o devido apoio financeiro. No entanto, colocar em prática essas recomendações acaba sendo um pouquinho difícil. Então, a reforma ela enfrenta diversas barreiras, começando pela resistência dos grandes latifundiários. E, além disso, as famílias dos assentados elas necessitam de financiamento público para a compra de insumos e maquinários, o mínimo para produzir e quitar os possíveis empréstimos. As normas de compra das terras também alimentam diversas críticas, porque a União, ao pagar pela propriedade, acaba impondo uma série de regras que continuam beneficiando apenas os latifundiários. E esse fato se mantém presente nos relatórios do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, que é o INCRA, e a instituição afirma que o governo do Brasil, isso de 2003 até 2009, comprou mais de 40 milhões de hectares destinados para a reforma agrária, mas somente 3 milhões foram utilizados. E daí, diante
desses dados surge a questão dos conflitos no campo, né? Então, segundo a Comissão Pastoral da Terra, o país registrou mais de 20 mortes em 2018, principalmente de lideranças indígenas ou integrantes do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, que é o MST. De certa forma, torna-se evidente que a criação de uma nova estrutura fundiária no Brasil depende diretamente da reforma agrária. A distribuição de terras ela pode estimular o crescimento da produção de alimentos, o mercado de exportação, a geração de novos postos de trabalho e, sobretudo, também na queda das taxas de desigualdades e assassinatos no campo. Então, gente, nossa, a aula de vocês passou rápido. Eu falei muito rápido, eu não sei não, eu tô achando que eu falei rápido, mas para encerrar, né, para não ficar nenhum ponto para a próxima aula, né, denomina-se estrutura fundiária a forma como as propriedades agrárias de uma área ou país estão organizadas, isto é, o tamanho e a distribuição social. Então aqui nós temos em milhões de hectares a distribuição e como ela ocorre. Tá? Em verde, né, águas, áreas urbanas e estradas. Em verde, em azul, em azul, águas, áreas urbanas e estradas. Em verde, territórios indígenas. Em amarelo, amarelo estranho, áreas de preservação ambiental. Em vermelho, pequenos e médios produtores. Em que cor é essa? Cor de areia, né? Latifúndios. E em roxo, terras não tituladas. E aí, como está ali embaixo, 99% das propriedades, aproximadamente 6 milhões, ocupam 52% das terras, enquanto 1% das propriedades, aproximadamente 55 mil, ocupam 48% das terras. Né? E essa é a nossa divisão de terras no Brasil. É uma situação complicada de ser analisada. Complicada de ser analisada não, ela é complicada de ser redistribuída. E é claro, se assim for, né, a produção pode aumentar tranquilamente. Pessoal, para a próxima aula de, ou melhor, para essa aula de vocês, já estava achando que era a próxima aula, mas para essa aula de vocês, a atividade vai ser apostila página 20, tá? Exercício 3. As orientações de vocês: colocar a data ao lado da atividade e realizar essa atividade na apostila. Beleza? Pessoal, qualquer dúvida me perguntem, tá? Saibam que eu sinto muita saudade de vocês. Se cuidem e até semana que vem.